Boa tarde. Aboe bem-vindo para o programa de reunião de testemunhas de Jeová na meio de semana que terá na televisão na Cabo Verde. Não quero lembrar o mês reunião tem base na Bíblia. Então, não te convidou para apanhar a Bíblia e acompanha a leitura de que esse texto na Bíblia. Hoje, não tem um programa tão interessante. Não tem dois pontos que não quero destacar no nosso programa. Primeiro, modo que nos fé na Jeová está bem ajudando durante a grande tribulação. Segundo, coisa que Jeová taxa de meter em assuntos de mundo, governos de homem e nos lealdade para ele. Ainda não também canta para a primeira vez que música novo para o Congresso de 2023. Não tem gana de cantar. Nos reuniões também começa com um cântico, que é cântico número 118 com o tema Dá-no mais fé. Ele tem base na Lucas, capítulo 17, versículo 5. Depois, não também tem tesouros de palavra de Deus. Hoje, irmão Judá Filipe Oliveira também papia sobre aquele tema ali. Nós põe fé na Jeová, nós Deus. Naquela outra parte, não também o irmão Olívio Pereira te apresenta as joias que estão na Bíblia daquela semana ali. Este tem base na capítulos 20 e 21 do segundo livro das Crônicas. Depois, não também houve leitura de Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20 e 30. Depois da leitura de Bíblia, as irmãs Sara Luzio e Cíntia Leal também mostraram como que está a fazer um estudo de Bíblia. Eles também usam aquela informação que está na lição 21 do livro Vive Feliz para Todo o Tempo, debaixo do subtema Não te esforça para papia cultura alguém. Gossi, não bem canta junto o cântico 118, e o tema é Dá-no mais fé. Naquele noite, antes de Jesus morre, ele flama tudo o que se pode ser discípulos de serva ou diabo. Por isso, digo-se, que és alguém que é contra a adoração verdadeira, está-te a perseguir que é testemunha de Jeová. Se a fim desse sistema está-te a chiga, não te espera, mas nós inimigo, te perseguindo ainda mais teu.
Ora, se que Buta pensa na coisa que está para acontece em cima, destruição de religião falso, ataque de Gog e de Magog e guerra de Armagedon, às vezes Buta fica preocupado? Já bu costuma pergunta bu cabeça, unta consigo continuar leal, horas que as coisas li bem contigo? Horas que não tem um fé forte, ele está ajudando a ter coragem para não aguentar que as coisas que está bem contigo no futuro. Na leitura daquela semana ali, de 2 Crônicas 20 com 21, no também hoje exemplo de Josafá. Modo que ele mostra fé na Jeová quando ele passa por um problema. E depois, no também hoje, que o Zé que não pode prender com o seu exemplo. Josafá era rei de Judá. Quando ele vira rei, ele destrói todo o altar com a imagem de Baal que tinha no seu reino. E ele cria, mas para todo alguém de seu povo conceba leis de Jeová. Por isso, ele manda príncipes com levitas para toda a terra de Judá, para ensinar o povo leis de Jeová. E que as nações que ficavam perto de Judá, eles ficam com medo de atacá-lo, para modo eles sabia, mas Jeová estava com eles. Dia mesmo eles mandava presente e sábio para Josafá. Mas infelizmente, Josafá teve que lidar com um problema difícil. Um monte de tropa amonita, moabita e homens de zona de Monteiro de Seir decidem ir guerra com ele, que ali põe vida de Josafá, de sua família e de todo o seu povo na perigo. Agora a pergunta é que ali, o que é que Josafá faz? Por favor, te convido a nós tudo, para nós pegar na nossa Bíblia e para nos ler junto com o que está escrevido na 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 12 e 13. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12 e 13. Está falando assim: Ó nosso Deus, não executarás o julgamento contra eles? Pois não podemos fazer nada diante desta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que devemos fazer, mas os nossos olhos fixam-se em ti. Enquanto isso, todos os homens de Judá estavam diante de Jeová com as suas esposas e os seus filhos, incluindo as crianças. Então, acima no pode hoje, que a única coisa que Josafá faz é oração. E que ali é uma prova que ele tinha fé na Jeová. Para modo que não pode falar que ali. Para modo, naquela oração, não pode hoje, mas pedir Jeová para ajudá-lo e para dar-lhe força. E aquela oração de Josafá faz com humildade. E se não lê aqueles versículos 5 e 12, está a mostrar, mamãe, ele está confiava teu, na nosso Pai que está no céu. Agora, o Senhor está a reparar no versículo 13, que era só Josafá que estava lá para orar a Jeová. Para modo de tudo que esse homem de Jeová estava diante de Jeová. E quem é que estava junto com esse? Estava seus mulher, seus filhos e também que esse menino pequenote. E que ali está mostrando, mas Josafá e todo o seu povo que até confiava na sua força, mas sim que Jeová te ajudava a esse. Forte fé, que assim é que esse tinha. Agora, modo que Jeová responde à oração de Josafá. Nós repara agora no versículo 17. No mesmo capítulo, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Está falando ali assim: Não terão de lutar nesta batalha. Tomem a vossa posição. Fiquem parados e vejam a salvação de Jeová a vosso favor. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem fiquem apavorados. Amanhã vão ter com eles e Jeová estará convosco. Jeová fala de maneira clara. Nós toma cuidado, nós fica parado. E quem aqui Jeová usa para incentivar Josafá? Usa um levita para dar aquelas palavras de consolo. É tão interessante que Jezael papia daquelas palavras de maneira tão interessante. Para modo de horas que não olha para aquelas palavras que ele está a fazer sentido. Que ele era uma orientação tão estranho. Para modo, no tempo de guerra, este tinha que vai fazer guerra. Mas o que é que Jeová pede? Para isso fica parado. Mas tão interessante não tem que lembrar de uma coisa. Que as orientações cabinha de um homem. Mas era aquele próprio Jeová que te dava que as orientações. E Josafá confia de coração na seu Deus e sigue que as orientações. O modo que ele faz aquilo lá?
Por favor, nós repara agora no versículo 21 com 22 e depois no versículo 27. Agora no versículo 21 com 22 e depois no versículo 27. Está falando assim. Depois de consultar o povo, designou homens para cantarem, e Jeová lhe darem louvor com vestes santas, e iam à frente dos homens armados, dizendo: agradeçam Jeová, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar louvores com alegria, Jeová armou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e de região montanhosa de Seir, que estavam a invadir Judá, e eles mataram-se uns aos outros. Agora o versículo 27. Assim, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à sua frente, voltaram a Jerusalém com alegria, pois Jeová tinha feito com que se alegrassem com a vitória sobre os seus inimigos. Quando ele vai encontra com os seus inimigos, Josafá capoi que as melhor tropa na frente e sem exército. Mas quem é que ele usa? Que esse cantor que estava sem arma. E cima no que pode repara, temente que esse cantor estava a louvar Jeová com voz alta e com alegria, Jeová luta para ser povo. E o que é que Jeová faz? Então ele põe a Amonitas como habita na confusão. Então eles começam a atacar companheiro. E nenhum deles que fica vivo. Mas Jeová protege seu povo, tropas e sacerdotes de Judá. Então tudo que esse outro povo que morava perto, ouve o que é que Jeová faz, e este sabia. Mas Jeová ainda estava a te defender seu povo. E Jeová faz aquilo para modo uma coisa. Para modo fé que se põe na ele. Agora, coisa é que não te aprende com o exemplo de Josafá. Sim, mas não sabe que a tadura também acontece coisas que podem dar alguém medo e não também mostra coragem, fé e confiança na Jeová de uma maneira que nunca mostrava antes. Assim, aquela imagem que não tem na nossa folha de estudo para a nossa reunião, nossa vida e nosso trabalho de pregação. Aquilo que o Santa hoje é polícias armados que invadem uma casa e mente um grupo de irmãos que assistem a uma reunião. Para modo que aquilo isto acontece. Para modo que Gog também ataca o povo de Jeová durante grande tribulação. Mas aqueles que põem fé na Jeová e que confiam naqueles que usa para tomar conta de congregação, cá também tem medo de nada. Nós repara modo que está a ser rosto, um rosto de confiança. Para modo que este tem aquela confiança, para modo que ele está confiava na Jeová, cima Josafá, onde na 2 Crônicas 20 e 20, Josafá fala com tudo aquela confiança. Nós põe fé na Jeová, nós Deus, cá nós pode manter firme, nós põe fé na ser profetas, e tudo está corre direito com nós. De mesma maneira, cada um de nós não pode ter certeza, mas se não tem fé na Jeová, nós Deus, não pode manter firme e tudo está corre direito com nós. Nessa semana, no tem que as joias, para nos ver que é fantástico, que certamente está ajudando. Entende que histórias que Jeová manda a Esdras para registrar na 2 de Crônicas, no capítulo 20 com o capítulo 21. No capítulo 20, então, tem uma história que é mesmo interessante. Por exemplo, naqueles primeiros versículos, mostra canto que as nações inimigas que tentam invadir Judá, eles mexem com o povo do Senhor Jeová. E eles eram tchau, em que esse povo do Senhor Jeová, em relação com eles, era muito pouco. Então, quando que Josafá foi informado, o que é que fez? Nós reparamos assim no capítulo 20, versículo 5 e 12. Está falando assim. Depois, Josafá pôs-se de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa de Jeová, diante do pátio novo, e disse: Ó Jeová, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus nos céus e não dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e ninguém te poderá resistir. Ó nosso Deus, não expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste como propriedade permanente à descendência do teu amigo Abraão?
Eles estabeleceram-se nela e construíram ali um santuário para o teu nome, dizendo: se vier sobre nós calamidade, espada, julgamento desfavorável, peste ou fome, que fiquemos de pé diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamamos a ti por ajuda na nossa aflição, e que tu ouças e nos salves. Aqui estão os homens de Amon, de Moabe, da região montanhosa de Seir, cujas terras não deixaste Israel invadir, quando saiu da terra do Egito. Israel desviou-se deles e não o destruiu. Agora, eles recompensam-nos por nos virem expulsar da tua propriedade que tu nos deste como herança. Ó nosso Deus, não executarás o julgamento contra eles? Pois não podemos fazer nada diante desta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que devemos fazer, mas os nossos olhos fixam-se em ti. É interessante que Josafá faz esse pedido ao Senhor Jeová para uma escolha saída. Agora a pergunta é, será que o Senhor Jeová ouve esse pedido? Claramente que sim. Deus repara a partir do versículo 14. Fala assim: então, no meio da congregação, o Espírito de Jeová veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E ele disse: prestem atenção todo o Judá, habitante de Jerusalém e rei Josafá. Assim vos diz Jeová: não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. É interessante a maneira como o Senhor Jeová responde às orações de Josafá. Ele fala claramente que a gente medo por uma batalha é que dissesse, mas sim de Jeová. Será que Jeová me age nesse lugar? Será que Jeová luta mesmo a favor desse povo e contra esses perseguidores? Claramente que sim. Deus repara no versículo 21. A partir do versículo 21, fala assim: depois de consultar o povo, designou homens para cantarem a Jeová e lhe darem louvor com vestes santas, que iam à frente dos homens armados, dizendo: agradeçam a Jeová, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar louvores com alegria, Jeová armou uma emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e da região montanhosa de Seir, que estavam a invadir Judá, e eles mataram-se uns aos outros. É interessante que o próprio Senhor Jeová faz então que os próprios inimigos passam a matar companheiro. O que é que não deve aprender? Não deve aprender uma oração. É importante, mas também fé e confiança na Jeová é aquela coisa que pode ajudar também em momentos difíceis. Em momentos difíceis, em vez de nós para nós, é bom não recorrer a Deus e não ter certeza, mas Jeová, se me responder a oração de Josafá, também está respondendo nas orações. É interessante também que no capítulo 21, também está papiando de coisa que acontece com o filho de Josafá, nesse caso Girom, que foi um bocadinho diferente, e age um bocadinho diferente com aquele que ação de próprio seu pai. Girom casa com Atalia, que era filho fêmea de Acash, com Jezabel. Então, é influência seu marido de tal maneira que o marido então passa a fazer que as coisas que te desagrada ao Senhor Jeová. Inclusive, mata se 6 filhos, ou seja, 6 irmãos. Então, não repara para aquela coisa que faz, coisa que o Senhor Jeová manda Elias para falar. Nós repara, ali no capítulo 21, no versículo 12 para frente. Nós repara a mensagem que o Senhor Jeová manda Girom. Então, ele fala assim: por fim, recebeu uma mensagem escrita do profeta Elias, que dizia: assim diz Jeová, o Deus de David, teu antepassado. Tu não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andas no caminho dos reis de Israel e levas Judá a
e os habitantes de Jerusalém cometeram prostituição espiritual igual à prostituição da casa de Acabe. Tu até mesmo mataste os teus próprios irmãos, os da casa do teu pai, que eram melhores do que tu. Por isso, Jeová golpeará fortemente o teu povo, os teus filhos, as tuas esposas e todos os teus bens. E terás muitas doenças, incluindo uma doença nos intestinos, que piorará dia após dia, até que os teus intestinos saiam do corpo. Nos repara, coisa que o Senhor Jeová falou, mata acontece com Jorão. Será que aquele profecia ele cumpre mesmo? Cumpre sim. Se nos recorre a versículos posteriores, a partir do versículo 16, então não estou a coisa que acontece. Nos repara a partir do versículo 16. Então, Jeová instigou contra Jorão os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes. Atacaram Judá, invadindo o país, e levaram todos os bens que encontraram na casa do rei, assim como os seus filhos e as suas esposas. O único filho que sobrou foi Jeoacás, o seu filho mais novo. E depois de tudo isto, Jeová fez Jorão sofrer de uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, passados 2 anos completos, os intestinos saíram-lhe do corpo por causa da doença e ele morreu enquanto sofria terrivelmente da sua doença. E o seu povo não lhe fez uma queima fúnebre, como tinham feito para os seus antepassados. Coisa que não pode aprender? Que profecias que Elias escreve, ou que fala com Jorão, cumpre cima Jeová Frabelme. É morre de que a doença que Elias já tinha avisado ele. Então, o intestino acaba de sair para fora, então ele acaba para morrer. Coisa que não pode aprender então com essa história ali? Bom, não pode fazer um grande joia. Porque na Bíblia não está aqui 2 profecias, uns que já cumprem e outros que também falta para cumprir. E que ele está dando certeza, uma palavra do Senhor Jeová, aquele que fala, não deve acreditar nele para não é confia e é que falha. Na casa de Jorão, não é me cumprir tintim para tintim. Então, que ele está dando esperança, mas melhor é fazer aquilo que o Senhor Jeová mandando e continuar com aquela esperança que o Senhor Jeová dá. De um dia, de não viver livre de tudo que é males que nos passa hoje, naquele paraíso que é prometendo. E não sabe, mas Jeová que está mentindo, mas que está falha. Aquele que fala, mas está cumpre. E aquela profecia que está para frente, para bem cumpre, não pode ter toda certeza. Mas assim como que Elias cumpre para Jorão, também está cumpre para nós. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam a partir, Jeosafá pôs-se de pé e disse: Ouçam-me, ó Judá e habitantes de Jerusalém. Tenham fé em Jeová, vosso Deus, para que possam permanecer firmes. Tenham fé nos seus profetas e serão bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, designou homens para cantarem a Jeová e lhe darem louvor com vestes santas, que iam à frente dos homens armados, dizendo: Agradeçam a Jeová, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar louvores com alegria, Jeová armou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e da região montanhosa de Seir, que estavam a invadir Judá, e eles mataram-se uns aos outros. Os amonitas e os moabitas voltaram-se contra os habitantes da região montanhosa de Seir, para os destruir e exterminar. E quando acabaram com os habitantes de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando Judá chegou à torre de vigia do deserto e eles olharam para a multidão, lá estavam os seus cadáveres caídos no chão. Não havia sobreviventes. Portanto, Jeosafá e o seu povo foram tirar o despojo. Encontraram entre eles muitos bens, roupas e objetos preciosos que tiraram dos cadáveres, até já não poderem carregar mais nada.
Demorou 3 dias para levarem o despojo, pois era abundante. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beraca e ali louvaram a Jeová. É por isso que chamaram aquele lugar Vale de Beraca, como é conhecido até ao dia de hoje. Assim todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Jeosafá à sua frente, voltaram a Jerusalém com alegria, pois Jeová tinha feito com que se alegrassem com a vitória sobre os seus inimigos. Portanto, chegaram a Jerusalém com instrumentos de cordas, harpas e trombetas e foram à casa de Jeová. E todos os reinos das terras ficaram com pavor de Deus, quando souberam que Jeová tinha lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Jeosafá teve paz, e o seu Deus continuou a dar-lhe descanso de todos os inimigos ao seu redor. Então, Cíntia, não está bem ler este texto, como nunca tem na papel ainda, não está bem na nossa Bíblia digital, para no hoje na Cabo Verdeano. Não está a abrir na Mateus 22:39. Vou pode ler, favor. Aquele segundo, cima aquele é. Ama o próximo, cima a cabeça. Obrigado. Vou repara qual que era aquele segundo mandamento? Ama o próximo, cima a cabeça. É para amor aquele amor que não está a pregar para pessoas. Então não está bem a ler aquele outro, Romanos 10:13-15. Ora, se que boacha, vou pode ler. Para modi, tudo aquilo que invoca o nome de Jeová, também se salvo. Mas, modi que se invocar, se escapou fé nele. Modi que está por fé nele, se escapou e está papiado de ele. Modi que está ouve, se ninguém que prega. Mas, modi que está prega, se escapa mandado. Cima está escrevido. Forte e bonito é pedir que alguém que está prega a notícia sabe de coisas direito. Obrigado pela leitura, Cíntia. Pode ali qual que é a importância daquele trabalho de pregação? Assim, não estou a dizer, mas é importante no fazer trabalho de pregação para meditar salva a vida. É assim mesmo. Então agora para que os dois textos não tem duas perguntas. Aquele primeiro é, mora que nosso trabalho de pregação está mostra mas não está ama pessoas. Se não está alguém acima não está a nossa cabeça, não está a fazer coisas para ajudar. E nesse caso, ele não está a ajudar com este Jeová. E que ela tem envolvido gasta tempo, força e dinheiro na pregação. E se uma romana está a falar, se não faz assim, pessoas podem salvar. Assim mesmo. Agora imagina se ninguém que te pregava. E que ela... Imagina uma situação, Cíntia. Por exemplo, casa de boa vizinho, se te pega lume. A bobo sabe, mas ele com sua família está lá. O que é que você a fazer? Você baba o caminho, tranquilo, ou você a fazer alguma coisa? Não está tentando trazer lá, para morrer em cacripes morrer. É aquilo lá próprio. Então, a nós também. Não sabe uma vida de pessoas que está na perigo. Não sabe o que é que não tem que fazer para salvar-se. Para esse pôr e tem vida para todo o tempo. Nunca querer guardar aquilo lá para nós. Não querer partilhar com outros. Agora, nunca sabe se na prepara o estudo, teve a oportunidade de ouvir que este vídeo ali na parte de Job e Mas, por exemplo, naquele segundo tem aquele tema, tamata a sede espiritual de que és alguém refugiado. Vou repara lá em alguma coisa interessante? Sim, naquele tão interessante. O todo esforço que irmãos fazem, eles aprendem 4 línguas diferentes. Eles podem pregar para aqueles refugiados. E também a moça mestiça fazia turno 24 horas. Eles vão naquele lugar onde que estava. E um irmão falou uma coisa tão interessante. Para demonstrar que as pessoas realmente mestiam de esperança. Para sofrer para a guerra. E nem acaso, Sara, então Sara está sentindo aquele amor de Jeová para nós, através de nós tudo que nós está fazendo toda semana. E também você está ensinando a amar Jeová mais seu. E está sentindo mais Jeová está amando também, através das coisas ali. Obrigada. Então fica te contente, Cíntia. Ainda bem que você está sentindo sim. É para não agradecer Jeová próprio. Olha, aquele segundo pergunta está a falar. O que Jeová está a achar de que és alguém que está prega a notícia sabe, com base naquele versículo 15. Versículo 15 está mostra, mas ele está falando forte e bonito. E pede que é alguém que está prega a notícia sabe de coisa direito. Então ele está mostrando que Jeová está apreciando o esforço que nós está fazendo para pregar a notícia sabe. É verdade. E que lá está dando vontade de continuar esse trabalho. Para onde não sabe, mas Jeová está contente conosco. É um privilégio no ser colaboradores de Jeová nesse trabalho. E próprio na ponto 5 é aquele tema lá que não está bem hoje, na ponto 5. Vou querer ler, por favor?
Muito obrigado, irmãos. Você gosta daquela parte que mostra modo que está a fazer um estudo de Bíblia? Você gostava para alguém ajudar a entender a Bíblia de mesma maneira que não hoje naquela demonstração? De uma maneira simples e sem compromisso, você pode pedir um estudo de Bíblia ou qualquer outra informação para telefone através daquele número ali que está aparecendo no ecrã. 971 60 69. Então repite. 971 60 69. Sinta à vontade para chamar, manda mensagem para telemóvel ou liga para o WhatsApp. Goste de nos passa para a parte Vive Simão Cristão. Para não começar aquela parte ali, nós também canta cântico 119 com o tema No mês de tem fé. Ele tem base em Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Depois, irmão Paulo Pereira também papel sobre aquele tema ali. Você está preparado caso bem falta que escusa aqui no mês de na dia a dia? Na fim, nós também tem estudo de Bíblia na congregação de aquela semana ali que irmão Vladir Pina também faz. Hoje, nós também analisa que a lição número 45 do livro Vive Feliz para todo o tempo. Seu tema é o que significa camete nos assuntos do mundo. Mas agora, nós bem canta junto o cântico 119 e o tema é No mês de tem fé. Você está preparado caso bem falta que as coisas que nos temeste no dia a dia? Nunca te fica tão espantado horas que não está hoje, mas teu país está tendo problemas na economia, por modo de algumas coisas que está acontecendo no mundo hoje. Por modo que nunca te fica espantado. Bom, por modo que não está vive no tempo de fim. E a Bíblia está aconselhando para nunca pôr na esperança naquelas coisas do mundo. Nota que a Bíblia está considera que as coisas que o mundo tem para oferecer. Na 2 de Timóteo 6:17. Nota palavra inspirada por Deus na 1 Timóteo 6:17. Está falando. Daquelas instruções ali, para aqueles que é rico naquele mundo ali, para esquecer orgulhoso
e parece que põe-se esperança naquelas riquezas que é certo. Mas, na Deus, que está dando tudo coisa que está pondo, está de alegria. Boa nota, a Bíblia fala nunca deve pôr esperança nas coisas do mundo para morrer, mas é que certo, é que de confiança. Então, usei que exemplo de um rei de passado, Jeosafá, que lida com épocas de dificuldade, tem ensinado sobre estar preparado caso bem falta coisas que nos também ensinam nos dia a dia. Bem, quanto que as nações inimigas ameaçam Jeosafá confia na Jeová. Cima 2 de Crônicas 29:12 está mostrando. Também, a Bíblia está mostrando que Jeosafá já preparava povo antes, ele fazia muralha naquelas cidades e ele cria acampamentos de tropa. Então, ele prepara antes de dificuldade chega. Bom, cima Jeosafá, é bom não confiar na Jeová. Está preparado para enfrentar tempos difíceis. Agora, talvez não deve perguntar, o que é que não pode fazer para nos estar preparado caso bem falta que as coisas que nos também ensinam no dia a dia? Bom, uma coisa que não pode fazer, cuida de nossas necessidades com Jeová. Que ele é a primeira coisa e coisa mais importante que não deve fazer. Não deve estar contente com as coisas que não tem e confia na capacidade de Jeová de dar as coisas que não também estão no nosso dia a dia. Também não deve estar decidido na que viola aqueles princípios de Bíblia só para não poder ter as coisas que nos também ensinam no nosso dia a dia. E também não deve analisar, modo que não pode continuar a ler a Bíblia, que as publicações que têm base na Bíblia, se vou ficar sem luz e sem internet, por exemplo. E também nunca deve esquecer de jovem guardar algumas publicações imprimidas. E se te dá, talvez até descarrega algumas publicações um tempo antes. Que outras coisas não pode fazer? Bom, é sábio de nossa parte também não diminuir dívidas e despesas que não pode fazer sem necessidade antes de pôr-se problemas, por exemplo, de falta de dinheiro. Também, cidadã, não deve guardar comida e algumas coisas que não temeste. Alguns alguém talvez acham que é uma boa ideia fazer uma horta para poder poupar dinheiro. Uma solução importante, bucacha. Na vida que não está bem hoje, modo que não pode estar preparado para lidar com coisas que acontecem hoje em cima de desastre. E não está bem hoje, olha que as coisas ali acontecem, coisa que cada um de nós pode fazer para estar preparado para desastre. E também não está bem hoje, se acontece desastre, modo que não deve agir e modo até que não deve ajudar outros. Então, não presta atenção a vídeo. Jeová avisa, mas no tempo de fim, coisas te ficava complicado, difícil de aguentar. Também tinha falta de comida, doenças que te espalha, tremor de terra num lugar atrás de quiloto e coisas que te dá alguém medo. Também nos está hoje lume te pega nas florestas, vulcões te explode, tempestades que te fazem teu estrago, desastres que homens que te pode acontecer, aumento de crime, revoltas no país e guerra. Que te importa onde não te mora, talvez não pode bem ficar prejudicado por modo de algum tipo de desastre. O que não pode fazer para nos estar preparado? Primeiro, não tem que manter nossa amizade com Jeová forte. Isaías 30:15 te fala, para nós ter força, nós tem que continuar calmo e ter confiança. Então, no mês de cuida de nossa amizade com Jeová e prende e confia nele desde goce. Nunca te espera um milagre, mas se não faz oração horas que nos te passa para tempo de fronte, Espírito Santo de Jeová, que é poderoso, pode pôr-nos te lembra de textos de Bíblia para ajudar-nos a manter calmo e dar-nos sabedoria para tomar boas decisões.
Segundo, fazer algumas coisas acima, prepara uma bolsa com coisas para uma emergência. Não pode pôr naquela bolsa remédio e coisas para cura, água de garrafa, comida que catastraga faz, uma bíblia e outras coisas que não pode mestre. Além de ter uma bolsa com coisas para emergência, cada família deve guardar comida, água, remédio e outras coisas que as podem mestre se as têm que ficar algum tempo sem sair de casa. Também jobe que as orientações que o governo te dá no lugar onde você mora. E se não muda nosso número de telefone, nunca deve esquecer de falações. Se nunca faz isso, não pode receber ajuda fácil se acontecer um desastre. Além de que ali, na nossa adoração na família, não pode papiar sobre que desastre que pode acontecer na onde não mora. Lembra, emergência acima, ataques terroristas e revoltas no país pode acontecer de repente e na qualquer lugar. Por isso, nós papiar sobre o que nós pode fazer na cada situação acima, na onde que nós está encontra e modo que nós pode papiar com anciões. E terceiro, não pode ajudar outros alguém horas que está passa para desastre. Então, o que não pode esperar se acontecer um desastre na onde não mora? Se dado algum aviso de desastre, cada encarregado de grupo para pregação te garante que todo publicador de seu grupo está num lugar seguro. Se que acontecer um desastre, que os encarregado te chama cada irmão de seu grupo para saber o que é mestre. Pode levar tempo para organizar que ajuda, ainda mais se é difícil conseguir alguns de que coisas que mais está medo. Por isso, é importante que cada um de nós tome medida para nos estar preparado, para não ouvir qualquer orientação de governo e para não deixar ancião saber sobre nossa situação. Filipenses 2:4 te fala para não jogar também interesse de outros. Horas que não está preparado, não te pode dar mais atenção para aqueles que está passa para mais necessidade. E mesmo que não fique afetado, não te pode ajudar outros na nossa congregação e que é alguém que mora perto de nós. Por exemplo, em alguma situação, irmãos podem mestre de um lugar para morar durante algum tempo. Talvez não poder receber na nossa casa. E se as mestre de comida ou outras coisas, não pode dividir com aquele que não tem. Na outra situação, não pode ajudar nossos irmãos limpa ou compor as casas, horas que é seguro fazer aquilo lá. Mas e se acontecer um desastre em um outro lugar? Não deve viajar para lá para ajuda? Se mestre, filial das escolhe irmãos para orientar e para ajudar em alguns trabalhos. Por isso, o melhor momento para oferecer para ajuda é goce, antes de acontecer um desastre. Pede anciões de boa congregação uma petição. Assim, horas que mestre, filial da sabe uma está pronto para ajuda. E que busquesse de poder que a oração tem. Não pode ajudar nos irmãos horas que não ora para esse, que não oferece para ajuda horas que acontece um desastre e horas que não faz contribuições para trabalho no mundo inteiro. Não, nunca te pode evitar tudo que é desastre, que te acontece para modo de natureza ou para modo de homem. Mas horas que não te siga que as orientações de Bíblia e de organização de Jeová, nos obediência te trazer honra para Jeová. Se não mantém nossa amizade com Jeová forte, não prepara direito e não está pronto para ajudar outros, não te fica consolado de saber, mas Jeová te abençoa todo o esforço que não te faz para estar preparado para um desastre. Se hoje na vídeo, o que é que cada um de nós pode fazer para estar preparado para um desastre? Bom, se hoje, a primeira coisa que não pode fazer, e não tem aquela imagem ali que está mostrando, a primeira coisa que não pode fazer é fazer oração. É muito importante não fazer oração a Jeová. O que não está fazendo oração a Jeová, Jeová te pode dar e derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo de Jeová está dando aquela calma que no mestre e força para não lidar com aquela situação com calma. Também, se não está hoje, nunca deve esquecer de ter em nossa bolsa preparado com algumas comidas que cada estraga faz.
cima comidas enlatado, coisas de pacote como bolachas e águas para beber, nos documentos e nunca deve esquecer de ter nos apontamentos com números de telefone e até deixa a ancião saber de nosso número de telefone. Se não muda no número de telefone, que não esquece de anciãos. Assim, hora que acontece um desastre, esta pode ligar no logo, sabe coisa que não meste e dar-nos ajuda que não meste no tempo certo. Outra coisa que nunca deve esquecer é ouvir e estar atento sempre às orientações da autoridade. Também, sempre que está não deve estar pronto para ajudar outros alguém naquelas coisas que as meste. Talvez na ajuda com suas casas, na fazer alguns trabalhos de reparação e até receber na nossa casa e dar algumas coisas que as meste. Na segunda imagem que nos estou já, não está lembra aquilo que não olha na vídeo, não é? Que é modo que não pode estar preparado para ajudar outros alguém que está sofre ou que sofre um desastre. Se não olha na vídeo, uma das coisas que não pode fazer antes de acontecer um desastre é dar-nos nome antes de acontecer um desastre. Assim, hora que acontece um desastre, já saber, mas não está preparado. Mas nosso modo de vida já está arrumado de forma que não está pronto para dar aquela ajuda. Uma outra coisa que não pode fazer é fazer oração. Bíblia está falando oração de justo tem força. Então, ao que não está fazendo oração, está pedindo para que alguém que está sofre desastre, Jeová pode derramar seu Espírito Santo sobre eles e ajudar-los a enfrentar aquela dificuldade. E também nunca deve esquecer de dar nossa contribuição dentro das possibilidades. O que não está fazendo aquela é uma forma de nos mostrar, mas nós é grato a Jeová para tudo aquilo que está provendo, mas sobretudo, por hoje, mas Jeová pode estar sempre atento a toda dificuldade que nos passa. Talvez uma coisa que todos nós deve pensar é, bom, que meta me pode pôr para estar preparado para se vem um desastre? Bom, talvez durante a oração na família, você pode ouvir mais coisas que você pode fazer para estar preparado para desastre. Por exemplo, na nossa sentinela, na nossa despertar, nossa corda de número 1 de 2022, está trazendo algumas sugestões. Não está interessante algumas sugestões que depois você pode consultar naquele despertar ali que está ajudando o seu. Alguma de sugestão que está para nós é cuida de sua saúde. Uma segunda sugestão é usa direito o dinheiro. Nota a terceira sugestão, protege a amizade com Jeová. E quarta sugestão que está dava lá é que você perde esperança. Você está chamando que ele é bom sugestões? Sim, foi meta boa como família, para você estar preparado para se algum dia bem falta que as coisas que não também que bu também que tudo nós também se bem falta, se bem tem um desastre. Se você faz aquilo, se você confia na Jeová, você cuida de uma amizade com ele. Se você faz oração, pede Espírito Santo, para boi para que você está passa por dificuldade, você está sempre pronto para ajudar que você está passa por dificuldade. Certamente Jeová te ajudou a líder hora que bem falta que as coisas que você está meste. Sentiu perguntas que muitas das vezes não está fazendo para nossa cabeça e não está procura a resposta para aquelas perguntas. Uma dessas perguntas pode ser o que está significa que mete nos assuntos do mundo. Bom, não também hoje, mas naquele estudo ali que não também faz nessa reunião, não também percebe que mete nos assuntos do mundo está significa teu para maneiras como não tem uma relação com Deus mediante aquele que está orientando na própria palavra Bíblia. Então, naquele estudo lição, ao mesmo tempo, não também hoje, a modo que aquela decisão lição também beneficiar no teu, na nossa vida, se não toma decisão de seguir leis de Deus e não também hoje, mas que ela também resulta no teu benefício.
Bom, naquela primeira imagem que nós hoje ali no nosso folheto de estudo, se nós hoje naquela imagem, aquele menino testemunha de Jeová está na escola. Embora ele respeita a decisão de seus colegas, ele decide que canta hino nem sal da bandeira. Agora, para morrer. Bom, para morrer de coisas que ele só aprende na Bíblia. E a nós, para morrer aquele que não aprende de Bíblia, não segue exemplo de Jesus, então não olha coisas de maneira que Deus olha. Por isso, no livro de João, no capítulo 15, versículo 19, Jesus ensina a seu seguidor, mas esse que deve fazer parte do mundo. Agora, o que ela significa? Bom, que fazer parte do mundo inclui que mete no assunto cima guerra e política. É claro que, às vezes, não pode falar que é fácil que mete naquele tipo de assunto lição. Talvez, até para uma decisão que não toma de que mete naquele assunto lição, pessoas podem fazer no troça para uma decisão, para uma pessoas estar habituadas a tomar decisões de sua própria iniciativa e não levando em conta o pensamento de Deus. Nós, para uma nunca querer fazer aquilo, às vezes não pode ser vítima de troça. Bom, para não entender, modo que não pode que mete nos assuntos do mundo e continua leal para Jeová, não tem que pensar na coisa que cristãos verdadeiros chama de governos. E modo que esta obiba com leis de governos que catababa contra leis de Deus. Bom, não te mostra, mas nunca te mete nos assuntos do mundo, horas que não te imita Jesus e cristãos do primeiro século e nunca te mete na política. Por exemplo, quando pessoas olham Jesus te fazer de seus milagres, eles ficam tão impressionados que eles quis rei assim que te fazer tudo coisa que eles me esteva, então coisa que eles fazem? Eles tentam fazer o rei, mas Jesus que deixasse. E depois, lá na João, no capítulo 18, versículo 36, Jesus fala claro, "Meu reino que te faz parte desse mundo." Então, a nós também, não pode falar, mas não te mostra, mas não te mete nos assuntos do mundo de tal maneira. Por exemplo, nunca te vai para a guerra, não te respeita que tem seu símbolo nesse país, suas bandeiras, mas nunca te dá aquela honra que pertence a Deus. Para morrer. Bom, não bem hoje texto na Bíblia que te ajuda a entender que ali, no livro de Miqueias, no capítulo 4 e no versículo 3. Então, tudo que pode, não abre nos Bíblia, no livro de Miqueias, no capítulo 4 e no versículo 3. E está falando, ele, ou seja, Jeová Deus, fará julgamento entre muitos povos e resolverá as questões referentes a poderosas nações distantes. Ele transformará as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Nenhuma nação levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vou conseguir nota lição, mas quem é que também resolve questões ou assuntos desse mundo é próprio Deus, para morrer te deixa claro, mas Ele que também resolve problemas de toda a humanidade. Por isso, pode falar, mas Deus também resolve problemas do mundo, que nos vive nele, que cada vez se piora. E, de outra maneira, não sabemos, mas Deus também fazer só por meio de seu governo ou seu reino. Se mas Jesus fala, seu reino que fazia parte desse mundo, para morrer com cheba direito que ele governo ou que ele reino de Deus. Agora, o que é que pessoas hoje em dia fazem? Bom, nota naquela imagem, assim, mas não tem dois partidos políticos e muitas das vezes o que é que pessoas fazem? Bom, esta vota num partido político, na confiança, mas aquele partido político também resolve esse problema. Mas o que é que tem acontecido na história? Bom, nunca tem dúvida, mas acaba sempre em desilusão. Para modo que acaba sempre em desilusão, para modo pessoas confiam nos governos de homem. Mas, hora que não aprende sobre a Bíblia, não olha claro, mas o governo de Jeová Deus é bem diferente. Muito longe de governos de homem, para morrer, ele cumpre com aquilo que promete e que ele está dando teu confiança. Agora, não sabemos apoia reino ou governo de Jeová Deus. Pode ser difícil, que ele é uma realidade.
mas sempre não deve, por meio de Bíblia, certifica qual que é vontade de Deus para nós, para não poder agradá-lo. Para modo de hora que não faz assim, nunca tem dúvida, mas não está fazendo aquele que é direito de ponto de vista bíblico e ao mesmo tempo que ela também resulta na nossa vida de maneira positiva. E foi aquela que próprio Jesus, quando esteve na terra, fazia junto com os seus seguidores. E Jesus com os seus seguidores dá um bom exemplo de modo que não deve, ouve e respeita com governos, mas ao mesmo tempo que mete nos assuntos desse mundo. E por isso, no livro de Romanos, por inspiração divina, apóstolo Paulo, então, fala que as seguintes palavras que ficam registradas para nosso benefício. No livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 1 e depois 5 e 7. Então, no versículo 1 está falando, para todo alguém ouve com autoridade. Nenhuma autoridade que pode existir se Deus que deixa. Deus põe cada um de que as autoridades que te existe e goste na sua posição diferente. E depois o versículo 5 e 7 está falando. Nós temos bons motivos para nos obedecer. Que nós só para evitar ser raiva, mas também para modo de nossa consciência. É por isso que nós está paga imposto, para modo de exercer o público de Deus que está sempre a fazer aquele serviço ali. Nós dá tudo alguém aquele que tem direito. Quem que pede imposto, nós dá imposto. Aquele que pede taxa, nós dá taxa. Aquele que pede respeito, nós mostra respeito. Aquele que pede honra, nós dá honra. Então, eu consigo notar naqueles dois textos bíblicos que não lê assim, mas no deve ouve e respeita governos para modo existe e para modo estar numa posição que Deus te permite para estar. Por isso, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 13 e 14, te reforça aquela mesma ideia. Gosto de te pedir para nos acompanhar na nossa Bíblia, se possível. Lê na primeira de carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Está falando. Por causa do Senhor, ou de Jesus, sujeitem-se a toda a criação humana, quer um rei como superior, quer governadores como enviados por ele para punir malfeitores e louvar os que fazem o bem. Então, vou conseguir notar ali naquele texto ali, modo que é importante no obiculeis e para modo que para modo de cima está falando texto ali é que os malfeitores, que as pessoas que estão fazendo coisas errado, que as que estão fazendo coisas que é direito, é que está a ser punido. Para modo que para modo de Deus permite para governos, então estabelece uma ordem que de certa forma está beneficiando, assim é? Então, por isso, nós também hoje um vídeo com o tema Servos de Jeová que te mete nos assuntos de mundo, parte 1. E nota naquele vídeo assim, para modo que é importante nunca fazer parte do mundo, mas ao mesmo tempo não colabora para não fazer aquele que é direito do ponto de vista de Deus. Tema dias mesli é que mete nos assuntos de mundo. Cos'è que significa, cos'è que ele te exige e para modo que não te escolhe fazer si. Qual que é a boa opinião? Você concorda com o que deve meter nos assuntos de mundo? Alguns de nós podem parar injustiça no mundo? Horas que não ouve alguém te discute coisas de política, não pode pensar que aquele converso é só filosofia. Mas horas que injustiça te afeta alguém que não te ama, que ela te mexe com nós. Nunca te fica espantado de hoje as pessoas têm ideias diferentes sobre política. Apocalipse capítulo 8 e 13 te fala no tempo de fim, pessoas também tinham opiniões fortes e mês também sentia pressionado na escolha de um lado. Pergunta que no mês te faz em nossa cabeça é: modo que inte reage horas que pessoas te papia sobre o que governos devem fazer para parar a injustiça? Já que nós é cristãos, não crê imita exemplo de Jesus. Satanás ofereceu todo o reino de terra inteiro, se Jesus adorava ele sombras. Mas Jesus caceta aquela. Nem ele que falou a Satanás que tinha autoridade para fazer aquela oferta. Mais tarde, homens de seu próprio país tentam fazer rei. Mas Jesus nega aquela também. Depois,
alguém perguntou se era direito pagar imposto para o governo romano. Mais uma vez, ele não toma nenhum lado. Ele nega vir um governante do mundo, um líder de seu país, e ele não toma lado de nenhum partido. Que ele queria falar, mas Jesus que está preocupado? Mas ele não tinha nenhuma opinião? Ele está preocupado, sim. Jesus preocupa mais que aquele que não pode imaginar. Ele trata pessoas com justiça e assim ele ensina o que justiça significa de verdade. Mas sim, seu objetivo principal era ensinar pessoas sobre o reino de Deus, que também acaba com injustiça para todo o tempo. Então, qual que é a atitude que Jesus fala, mas não deve tempo a governos de homem? Não te aprende com a resposta que Jesus dá quando se pergunta sobre paga imposto para o governo romano, que está na Marcos capítulo 12, versículos 15 e 17. Nós trazemos dinário para hoje. Eles trazem e ele pergunta-se, aquele rosto ali e coisa que está escrevendo ali é de quem? Eles respondem, de César. Então Jesus fala, nós paga a César aquele que é de César, mas nós dá a Deus aquele que é de Deus. Coisa que é que escusa de César? Na Romanos 13, 1 e 7, apóstolo Paulo papia sobre imposto, taxa, respeito e honra. Nós repara, mas Jesus fala para paga aquele que é de César. Coisa que ele te envolve? Aquele César, que era aquele governante daquele tempo, já fazia coisas de valor. Cima moeda, por exemplo. Então, César tinha direito de pedir pagantes pagar imposto. Que ele permite o governo continuar a fazer coisas que o povo mesteba. Jesus deixa aquilo claro. Por outro lado, coisas que não têm de mais valor é Jeová que dá-no. Cima nos coração, nos vida, nos mente e nos força. Nunca pode dar César que as coisas ali, para modo que ele que dá-no é. Horas que não está dando vida para Deus e não está mal, não está a dar Jeová de volta que as coisas que ele dá-no. Sobre nosso amor para Deus, Jesus fala na Marcos capítulo 12, versículo 30. Budebe ama Jeová, bu Deus, de tudo bu coração, de tudo bu alma, de tudo bu mente e de tudo bu força. Então, aquele amor que não te dá Jeová de volta, te envolve tudo. Nenhum parte de corpo, função, capacidade e desejo que está deixado de fora. Então, que que te ama Deus, te fica de lado de Jesus, que Jeová escolhe como rei. Então, vou conseguir notar naquele vídeo assim, para modo que não deve respeitar governos de homem, não hoje é cristãos do primeiro século, te respeitava governos. Nós também não está fazendo cima Jesus fala na Marcos, no capítulo 12, versículo 17. E Jesus fala para não pagar César aquele que é de César. Então, o que é que ele quer falar? Bom, que ele quer falar, mas não está ouve e não está respeita com leis daquele país onde não está vive, se, por exemplo, paga imposto, para governos podem fazer coisas que não está meste, se estradas, e que lixo que está bem busca, e etc. Um monte de coisa que está beneficiando para modo, não está ouve, não está respeita aqueles governos. E de que maneira, então, que não está mostra, mas não está ouve com isso? Bom, não está mostra, mas não está ouve com governos, horas que não está dando os contributo para não ser concheiro cima um cidadão exemplar que não tem nada para ponta. E não está continua a ter esforço para não melhorar nossa pessoa e também não está faz esforço para não ajudar outras pessoas a fazer aquela mesma coisa que não está fazendo, que é respeita governos e ouve com isso. Cima, por exemplo, não está ouve com leis de governos, embora se pode criar algumas leis para melhorar a ordem do país e nós não está aceitando. Para modo não sabe, mas que ele é melhor para nós e que também contra leis de Deus. Até Deus está incentivando para não fazer aquilo. No tempo de guerra, por exemplo, alguns países estão falando que eles mete na guerra, mas eles apoiam tudo dos lados. Então, o que mete no assunto do mundo que falar? Não bem hoje, o que a Bíblia está falando? Ali no livro de João, no capítulo 17 e no versículo 16. Então, no livro de João, no capítulo 17 e no versículo
16, nos nota que Jesus falou assim. Esse que está fazendo parte do mundo, falando de discípulos, assim, ou de que está seguindo Jesus, Jesus falou, esse que está fazendo parte do mundo, se mim que está fazendo parte do mundo. Então Jesus assim, essa te deixa claro, mas nunca deve fazer parte do mundo. Agora, o que ela significa? Bom, no bem hoje um outro vídeo com o tema Servos de Jeová que te metem no assuntos do mundo, parte 2. Então, já que nós é cristãos, mode que não tancara assuntos de política. Nunca te mete na política. Às vezes, pessoas que te entendem nossa posição. Alguns acham, mas se nunca te apoia um governo humano, é para modo não te apoia outro governo. No ano de 1950, na onde que gosta é Congo-Kinshasa, que as autoridades acusam testemunhas de Jeová de ser comunista. Mas durante o ano de 1970, quando que Congo passa a ter um governo comunista, que as novas autoridades criticaram para modo nós é que comunista. Mas hoje, depois de uns 30 anos, testemunhas de Jeová está legalizado na Congo-Kinshasa. E temente alguns acham, mas nunca te mete em assuntos do mundo para modo nunca te importa com o que te acontece, outros tancaram a nossa posição como uma ameaça. No bem analisa que os dois pontos ali. Primeiro, tem tcheu diferença entre que mete em assuntos do mundo e que importa. Que importa significa que mostra interesse para pessoas ou que mostra preocupação. A nós não te mostra interesse para pessoas e não te importa com o seu sentimento. Cima Jesus, não te esforça para ajudar pessoas com o seu sofrimento, horas que não te ajudas na coisa que as meste, te mente não te ensinas, mas só o reino de Deus que te pode acabar com a injustiça. Em vez de tentar mudar governos políticos, não te usa a Bíblia para ajudar pessoas a mudar suas maneiras de ser e suas maneiras de viver. Não te acredita que ali é a melhor maneira de ajudar pessoas. Para modo de problemas mais graves de homem, que é para modo de política, mas para modo que faz a vontade de Deus. Mas para modo que não pode falar, mas testemunhas de Jeová é uma ajuda para governos em vez de uma ameaça. Não te ouve com suas leis, não te apoia qualquer trabalho que está fazendo na nossa zona, se quer trabalho voluntário ou obrigatório, e não te paga nos impostos. É verdade que nunca te vota na nenhum candidato ou partido. Mas também nunca te impede eleições e nunca te estroba que quer votar. É verdade que nunca te influencia a opinião de pessoas, faz campanha, nem candidata para um lugar no governo. Mas também nunca te critica que está no poder, nunca te papia mal de seus trabalhos e nunca te faz manifestações. É verdade que nunca te saúda a bandeira, mas também nunca te queima ou cuspe na bandeira ou até mesmo rebaixa a nação que aquela bandeira te representa. Mesmo naqueles países que esta flama que ali é uma maneira legal de mostrar coisa que esta gente para aquele governo. É verdade que nunca te canta hino nacional, mas também nunca te fala outros para que canta, nem nunca te chama a atenção de pessoas para modo que nunca te canta. Só nunca te participa. É verdade que nunca te mata alguém na guerra, mas também nunca te ataca pessoas no nosso próprio país. Então, se nunca te mete na política, também nunca te condena qualquer posição política, nem mesmo no nosso coração. Que ali que significa que mete em assuntos do mundo. Nós nunca te toma nenhum lado. Se não olha no vídeo, que mete em assuntos do mundo, quer falar que toma lado de partido, de política, nem de guerra, nem de outros assuntos desse mundo. Para modo nós já não toma lado de Jeová Deus. E aquele que não quer continua a fazer, para modo não sabe mas que mete em assuntos do mundo, está envolve no conge Bíblia direito e não sigue que as normas de conduta que está bem na ele. Agora, pode acontecer, mas governos pode pedir para fazer alguma coisa que também contra a lei de Deus. Naquele caso, lição, modo que não deve agir. Bom, no bem hoje, a coisa que cristãos do primeiro século fazem, ali na Atos, no capítulo 5, versículo 28 e 29. Ele se lembrando, mas nos fala de que os seguidores de Jesus e exata falava sobre Jesus e que as promessas que Jesus fala sobre aquele reino, aquele governo que também resolve problemas da humanidade. E nota quando eles para de falar sobre aquela, qual é que foi essa decisão. Liste no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 28 e 29. Então, liste em Atos 5, 28 e 29 está a falar.
nunca dava nos ordem para nos que ensina no nome de homem, disse essa está falar de Jesus, mas nos olha, nos ínti Jerusalém com nos ensino e nos crê culpando para a morte de aquele homem, ou morte de Jesus novamente. Pedro e que os outros apóstolos respondem: Deus é aquele governante que não deve ouvir com ele em vez de homens. Então, Licino está consegue perceber claramente que esse que está seguindo Jesus estava determinado na capar de fala sobre aquele reino que também resolve problemas da humanidade, para modo estava contra aquele que Jeová Deus creva para fazer. Então, coisa é que nós também não devemos estar decididos na fase. Bom, no bem hoje é um outro vídeo que está ajudando. Aquele vídeo tem tema Servos de Jeová que te mete em assuntos de mundo, parte 3. Mas e se aquele governo te exige para ir contra aquele que Jesus te manda? Tem um princípio na Bíblia para aquele. Você te pensa na coisa que Atos capítulo 5, versículo 28 e 29 está falando, mas não tem que ouvir com Deus antes de não ouvir com homens? Que ele é que desrespeita o governo, mas nos está mostra grande respeito para Deus. Se o governo exige para não fazer coisas que Deus te proíbe, ou para não fazer aquilo que Deus te manda, então não te acredita mas Deus que te crê para não ouvir com o governo naquele caso ali. Mas alguém pode falar, não pode imaginar alguma situação que pensa de que maneira ali pode pôr no problema. Na Mateus 24:9, Jesus falou que ele também aconteceu. Ele falou, nós está ser odiado para todas as nações, para modo de nome. E na Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus falou que alguns de seus discípulos está posto na cadeia. Que nós tudo. Alguns. Então, nunca te fica desanimado se nunca pôr preso, mas também nunca te perde coragem se aquilo acontece. Bom, coisa é que não consegui perceber naquele vídeo lição. Se um lei de homem estava contra a lei de Deus, com quem é que não deve ouvir? Bom, se Manu hoje ali no livro de Atos, no capítulo 5, 28 e 29, está falando Deus é aquele governante que não deve ouvir com ele em vez de homens. E é interessante, mas nunca creio entrar em contradição, mas na Romanos 13:1, a Bíblia te ensina que homens te governa só para modo de Jeová te deixasse. Então, que ali, te ajudando a entender, mas governos têm alguma autoridade, mas esse que tem mais autoridade do que aquele Deus que permite que eles governa. Então, ora que não creio ouvir, nunca te tem dúvida, não creio ouvir aquela autoridade superior. Então, horas que lei de homem também contra a lei de Deus, para modo não te estuda a Bíblia direito, não decide ouvir com leis de Deus, para modo não sabe, mas ele sabe melhor do que qualquer humano, qualquer melhor decisão que não pode tomar, e sem dúvida, se não faz assim, não está hoje a bons resultados na nossa vida. Então, com tudo aquilo que já não fala assim, naquele estudo, você consegue pensar em alguma situação que cristãos catobibam com governos? Bom, não pode ter tudo certeza, mas se você estuda, você pesquisa, você pensa naquele que você lê, você consegue identificar na ponte que não tem que decidir ouvir com governos e ouvir com Deus. E se nos escolhe ouvir com Jeová Deus, que crê no teu, que ele é a melhor decisão que não pode tomar. Agora, para modo nunca tem nenhum arrependimento. Para modo Deus é perfeito e tudo que está pedindo para nos bem, para modo consciência no direito. E Jeová, se não faz assim, com tudo certeza, ele te abençoa aquela decisão. Não só goste, mas não pode falar, te abençoa aquela decisão para todo o tempo. Muito obrigado, irmãos. Não fica tão contente com que as partes de reunião nos vida e nosso trabalho de pregação. Hoje, não há mesmo com ameaça, que não pode bem passar para ele, que esse que põe fé na Jeová, que mesmo tem medo de nada. Na fim, não prende na Bíblia, mas já que não está sirve Deus, não deve respeitar governos de homem, mas também não deve meter em assuntos de mundo.
na reunião Nos Vida e nosso trabalho de pregação de que outra semana, nós também aprende algumas coisas tão importantes. Primeiro, coisa que nós aprende com o exemplo de coragem de Gioiada com sua mulher. Segundo, coisa que nós pode aprender com a experiência de alguns irmãos e irmãs sobre camete nos assuntos do mundo. Nós também papel que esse assunto ali naquela outra quarta-feira, 5 horas da tarde. De certeza, não prende tio coisa no nosso programa de hoje. Para terminar aquela parte de reunião ali, não tem privilégio de cantar para a primeira vez aquela música nova para o Congresso de 2023 com o tema Nada que te atrasar. Depois, não também entra na parte vídeos de jw.org. Não também hoje alguns vídeos que também mostrando modo que não pode servir Deus mesmo com perseguição. Então, no bem canta junto aquela música nova com o tema Nada que te atrasar. Paciência, amor, tudo criação, bu fazer para nós estava rei de bom. Mundo muda teu, mas boé que me buta bem compor, pel ser cima bu crer. Forte nós tudo crer, para mundo novo bem. Na no paciência de lá, aquele dia bom marcar, nada que te atrasa, nem sol que te sem nascer. Que mais certo que es que mori que já que está ali mas Jeová busta espera para bu bem chamar cima nós butem eu saudade des pai dano pachecha ti que bu trazer forte nós tudo crer para mundo novo bem dano pachecha ti lá que dia nada que te atrasa, nem sol que te sem nasceu, que mais certo que é. Bucre juda que te sofre peste esperança e pes bem com cheio no crepai também a no bajudas nesse tempo que falta para bem salvar forte nós tudo crê para mundo novo bem dá-no pachecha ti lá que el dia bom marca nada que te atrasa nem sol que te sai nasceu que mais certo nos espera de lá.
andava com Deus, foi fiel até ao fim. Fez tudo o que Jeová pediu, fez exatamente assim. Sem parar de trabalhar para a arca construir. Pregava a toda a gente, não pensou em desistir. Noé foi sempre um homem de fé, pregou com zelo até Jeová trazer o fim. Se eu for sempre como Noé e também tiver fé, Deus vai cuidar de mim. Nessa altura havia tanta gente que era má, faziam troça de Noé por falar de Jeová. Mas com fé e alegria Noé não desistiu, e Deus ficou tão feliz por ver que ele persistiu. Noé foi sempre um homem de fé, pregou com zelo até Jeová trazer o fim. Se eu for sempre como Noé e também tiver fé, Deus vai cuidar de mim. Cristo demonstrou o modo de perseverar
Se crê não tem alguma liberdade para não servir Jeová no seu país, no mundo inteiro, às vezes o governo está proíbe ou está põe algum limite no nosso trabalho de pregação. E irmão Stefano Densas está servindo como pneu especial na Addis Abeba, Etiópia, junto com sua mulher, Latemaran. É espaço para dificuldade para seu ano que pôs se fé na prova. Coisa que Judas defende verdade. Essa história começa na onde que nos conhece hoje para Eritreia. Dentro de uma família que nós era 9 filhos, uma tropa na 1956, que ele acontece naquele tempo que Eritreia ainda fazia parte da Etiópia. Minha irmã Gebra Wiot falou para o Asmara. Ele estava a estudar a Bíblia com testemunhas de Jeová. Fica cheio de mirar com a coisa que falam, que durante o resto de minhas férias, estudo de Bíblia era aquela coisa mais importante para mim. Depois, saí de tropa e começo a trabalhar na Addis Abeba. Continua a estudar a Bíblia e depois me batiza. E ele estava a fazer a mesma coisa. Na 1960, estava a estudar na uma universidade para ser enfermeira. Lá, uma enfermeira mostrou algumas coisas interessantes na Bíblia. Mas da estudante também mostra interesse. Mas aquela universidade ameaça me estar conosco. Para morrer naquele tempo, o trabalho de testemunha de Jeová estava proibido. Antes mostraram na Bíblia, para morrer que cristãos verdadeiros estão perseguidos, não decide continuar a estudar a Bíblia. Depois, 5 de nós batiza. Com o tempo, com Stefanos e no casa na 1964. Para mão de obra estava proibido. Irmãos se juntavam num grupo pequenote. Não confiava na Jeová, por isso não ora para ele pedir ajuda para não continuar a pregar. E não tinha certeza, mas ajudava nós. Não chamava aquele judano, que mente não estava a fazer sentinela escondido. Nós irmãos que tinha seu dinheiro, mas Jesus aquele que tinha, fez comprar uma máquina de fazer fotocópia manual que não usava na nossa casa. Depois que não vinha de trabalho, Mico Leite não estava ocupado na fazer cópias de sentinela. Não tapava música assim para nós vizinhos que ouvi coisa que não estava nele. Na 1974, o imperador Haile Selassie traiu de poder. Aquele novo governo ali começa logo a fazer uma campanha que chamava Terror Vermelho contra qualquer alguém que apoiava isso. Por isso, se você achava com máquina de escrever ou máquina de fazer fotocópia, eles podem pôr na cadeia ou te matava. Se você achava com um folheto na rua que tinha coisa escrever nele contra o governo, que ele pode pôr a vida na perigo. Era normal pessoas desaparecerem. Infelizmente, aquele que acontece com o meu irmão mais pequenote, Iob, ele estava no caminho também para casa e ele desaparece e nunca mais ele caiu. Para morrer a situação estava tão perigoso, não estava preocupado para nunca sabia a morte que não criava nos filhos Janete. Mas para morrer não confia na Jeová de todo o coração, nos sente ele protegendo com amor. De vez em quando, era normal tropas fichar a cidade sem aviso. Que ele acontece na pela manhã, quando um tradutor estava também para nossa casa para levar alguns material que está usado para fazer impressão. E telefonaram logo para avisar, mas a tropa estava a invadir toda a casa. Nossa casa tinha teu publicação, tinha máquina de escrever e de fazer fotocópias. Logo depois que não recebi aquela chamada, 3 tropas entram na nossa casa para a vista. Naquela hora, fazer oração dentro de mim, te pedir Jeová para que deixe zoja. Quando eles entram naquela sala, onde estava a máquina de fazer fotocópia, e um monte de publicações que não imprimia naquela hora, tropa pergunta, que ele cozer? Não responde. Que ele é uma máquina que não usa para não imprimir publicações que têm base na Bíblia. Quando ele termina a revista nos casa, ele sai na rua e o comandante pergunta: "Coisa que boacha?" Depois de tudo que ele que hoje, não fica espantado quando ele responde: "Nada, nunca tinha nada ali." No fim de ano de 1970 e no começo de ano de 1980, começa outro tipo de perseguição. Seu irmão que era fiel, pôr na cadeia, maltratado e te matado. E mim, para modo que te metia na política, correr do colo de trabalho e pôr na cadeia.
Ora, se quem pensa na coisa que acontece naquele tempo difícil, não te lembra daquela promessa que Jeová fez na Isaías 54:17, que tem nenhuma arma que fazer contra bom que tem bom resultado. Que enfim, na 1991, passa a ter um governo diferente. E eles dão liberdade para não adorar Jeová. Depois que esse ano difícil e perigoso passa, no designado para fazer trabalho de visita a congregações na Eritreia e Etiópia. Naquele tempo, Eritreia estava a vir um país independente e que ele trazia outros problemas para nós irmãos. Alguns daqueles irmãos que eram jovens foram na cadeia para morar nega para a tropa. Na Hebreus 3:3, Paulo escreve: "Não lembra de que está preso. Sim, mas o Senhor estava preso junto com eles." Depois de 15 anos de visita a congregações, não passa por outra mudança. No convidado para trabalhar na Bitel, mas nunca morava lá. Nosso programa de estudo da Bíblia ajuda-nos a aguentar aqueles anos difíceis que não passa para ele e lida com aquelas mudanças. Não concorda com as palavras que estão na Jeremias 17:7 que está falando. Abençoado é aquele homem que confia na Jeová. Também está dando teu alegria de saber, mas nosso filho fêmea Janete já tem 20 anos e serve de pioneiro fixo. Cada um de que designação que não recebe teve seus desafios, mas também não teve teu bênção. Nunca se jovem, mas não tem 77 anos de idade. E mim tem 74 anos. Gosse, a nós é pioneiro especial. Horas que não está pensando na tudo que as mudanças que não passa para ele, não está olhando aquelas palavras que estão na Isaías 6:8. Além de, mandam bem, é que só para aqueles que é jovem, mas é para tudo nós. Desde que a vida para Jeová em Batiza, está servindo num território que nos trabalho é proibido. Quando me era pioneira para tempo inteiro, designado como pioneira especial onde minha futuro marido está serviba. Depois no casa, e gosto nos está servir como pioneiro especial junto. Não está perseguido, está pondo na liberdade condicional e polícia está só te chamando. Na tempos difíceis, Jeová próprio dá aquela garantia que está na Isaías. Não te dá força. Sim, não te ajudou. Na última vez que a polícia vem para nossa casa, eles levaram para a esquadra para fazer uma pergunta. Eles falaram que dependeva desse e não entra nesse carro. Naquele momento, enchente-me Jeová que te dava a mim só seu Espírito Santo e sabedoria, mas também força também. Não agradece Jeová teu. Naquele dia que nos levado na carro, mora para Jeová. Favor, ajuda-nos tem força para nos dar testemunho de bom. Polícia fala as palavras ali. Não gosta de falar com nós. Horas que não te papia com alguém de outra religião, nunca se te responde tudo nas perguntas. Mas nós sabemos a resposta certa para nas perguntas e nós te conseguimos responder. Isaías 31:5 é uma grande ajuda, para modo de lá te falar, mas Jeová é sim ave que te mergulha na ar. Na verdade, Jeová está riba a mim. Nesse versículo, também ele promete que ele te defende e ele te salva. Que se encontra com essa polícia e conversas que não tive com eles, trazem bênçãos para nós irmãos, para nós estudantes de Bíblia e para nós. Mas também foi uma grande oportunidade para que essa polícia, para modo tinha uns que era sincero no meio desse que fazendo pergunta. Não tive bons conversas com esse e começa hoje alguns desses, sim manhãs revisita. Não te fala com os estudantes, modo que Jeová dá-nos força e modo que ele abençoa-nos canto no papel com essa polícia. E fé de nos estudantes vira mais forte. Depois que a polícia fala com nós, nunca fica na casa da treme de medo. Mas em vez de que ela, no papel com os irmãos na pregação sobre esse assunto, para modo que ela te encorajava esse.
não gasta teu tempo com esta própria memória que Jeová glorifica seu nome. Na tua situação, se o salmo está falando, Jeová mostra-me ele está ao lado e não acredita naquele com toda certeza. Jeová está próprio ao lado e ele mostra-me que ninguém que pode fazer nada comigo. Não participa na construção quando o Salão de Reino fazido para primeiro vez. Tudo coisa corre rei de direito. Depois teve que participar na construção do mesmo Salão de Reino para segundo vez. Quando não estava quase até fim da construção, não vai para o lugar de construção e não acha tudo queimado e destruído. Não chora. Quase todo dia que os vizinhos que eram nosso inimigo taparavam nós e estaflavam nós. Nós para nosso trabalho, nós sai de ali. Naquele momento, eu orava para Jeová dentro de mim. Estava com um pouco de medo, para modo não se lembrava de tudo que esse problema e modo que nós vizinhos dão com pedra. Mas palavras de Isaías 41, versículo 10, dão força. Cabo sente medo, para modo não está cubo. Cabo fica preocupado demais, para modo medo Deus. Não está dando força, não está pegando o rijo com a mão direita de justiça. Lê que as palavras ali sempre está dando força para não continuar no serviço. Pensa nas palavras que estão em Neemias 2,17. Nós bem, não vai tornar a fazer paredes de Jerusalém, para não pôr cabo com essa humilhação. Jeová crê para não ter aquele salão de reino ali, que ele é importante para pessoas de lá. Então, crê louvava Jeová outra vez. Estava mais do que claro, mas Jeová está a ajudar-nos. Não termina a construção do mesmo salão de reino para a terceira vez, na 45 dias, desde alicerce de fim. Para humanos que ela era impossível. No fim do trabalho, com a ajuda de seus anciãos e ajudantes de congregação. Que ele foi uma experiência sábia demais. Nos sentimos de Jeová. Jeová dá-nos força. Ele encoraja-nos e nos sente que ele. Nunca pode ficar calado. Não tem que louvar a Deus. Não está olhando, não conchel. Jeová dá-nos seu Espírito Santo e não fica com certeza, mas Jeová está sempre perto de nós e pronto para ajudar-nos. Ele é Simão Pai que tem seu amor e que está pegando na mão. Capacidade de aguentar firme, ajudar-nos a receber tudo que as bênçãos que não tem gosto. Então agradece Jeová a Deus para tudo que as bênçãos. Gosta de entender melhor, mas para seu nome, Jeová te vira tudo o que ele quer crer. Está difícil, vai para frente, mas boa que está guiando. Vida é complicado, mas força buta dando. E coisa sabe certo. Juda
marcha forte que bu deixam para trás. Deus ajuda-me ser forte para nada que ganhar, nem prisão, nem mesmo morte, para que desanimar. Jeová Deus, te pedi fé, ajuda hoje aquele que está conosco ainda mais teu, que contra nós. Força, tão boa força, para nunca deixar. Jeová Deus, dá coragem, ninguém que te ganhar. Jeová Deus, te pedi fé, ajuda hoje aquele que está conosco ainda mais teu, que contra nós. Força, tão boa força, para nunca deixar. Jeová Deus, dá coragem, ninguém que te ganhar. Jeová Deus, dá coragem, ninguém que te ganhar. Forte programa, sabe? Vou pôr hoje outros vídeos na Cabo Verdeano e na outra língua na site jw.org. Cabo esquece, mas nesse site também vou pôr pedir um estudo de Bíblia. Que esse vídeo e teu outras publicações está também no aplicativo JW Library. A boa que assiste nosso programa, não quer agradecer o teu para boa atenção. Não quer convidar para nossa próxima reunião que está bem dado domingo 10 horas de pela manhã naquele canal de televisão ali. Não também tem um discurso para público e resumo de estudo de Sentinela. Não também tem um discurso com aquele tema ali. Modo que também cumpre aquela promessa de felicidade perfeita na família. Quem é que Jeová também usa para cumprir aquela promessa de paz na família? Também, não também tem resumo de estudo de nossa revista Sentinela com o tema modo que você prepara para batiza. Coisa que você faz para preparar para batiza? A boa é bem-vindo para assistir nosso programa. Nos desejou noite feliz para boa com boa família. Que ele é reunião de testemunhas de Jeová.